Em 1609, um célebre matemático italiano, que já havia se notabilizado pelo cálculo da aceleração da gravidade e pelos seus trabalhos com o movimento pendular, acabou por aperfeiçoar um instrumento que havia sido produzido poucos anos antes por um holandês e que era até então, usado em observações militares. Trata-se do telescópio. E esse matemático, que vocês certamente já identificaram como Galileu Galilei, decidiu fazer um uso completamente diferente desse instrumento. Ele decidiu apontá-lo para os céus. E então fez uma série de descobertas que no ano seguinte foram divulgadas no seu livro Sidereus Nuntius, O Mensageiro das Estrelas. Nesse livro, Galileu mostra os mares da Lua, né, que não era formada por pequenas manchas como se acreditava, mas tinha verdadeiras crateras, né? E algumas delas, na época, eram identificadas como mares. Né? Ele também vai observar as manchas solares, usando uma película para não ferir muito a sua vista, mas que não era suficiente e Galileu vai acabar tendo problemas de visão a partir daí. Também nesse livro, ele mostra as fases de Vênus e de Marte, que até então acreditava-se que tinham luz própria. Né? E mostrando que esses planetas não tinham luz própria, eles deveriam recebê-la de algum lugar. Galileu chegou à conclusão de que as recebiam do Sol, né? E que, portanto, deveriam girar em torno dele. Também observou as luas de Júpiter, até então calculadas no número de 4, as famosas luas galileicas de Júpiter. Também observou os anéis de Saturno, que ele acreditava ser apenas um anel. E, pasmem, né, já no início do século XVII, ele já havia observado Netuno pela primeira vez. Né? Só que, infelizmente, não o identificou como planeta, então a descoberta acabou sendo creditada a outro astrônomo apenas no século XIX. Mas já em 1609, Galileu o havia observado. A Via Láctea também, que se acreditava que era apenas uma nebulosa, vai ser descrita como composta de milhões de estrelas. E esses milhões mais tarde vai se saber que são bilhões e centenas de bilhões. E no século XX nós vamos descobrir que nós estamos nessa Via Láctea, que ela não é apenas um conglomerado de estrelas, mas é uma galáxia. Tem início uma nova era na astronomia e, pelas controvérsias que essas descobertas suscitaram, uma nova era nas ciências. Né? Galileu é o criador do método científico moderno. Ele vai começar a tratar assuntos relacionados à natureza matematicamente, coisa que já havia sendo feita algum tempo antes dele, mas que vai ser sistematizado e transformado em método por Galileu, e vai começar a utilizar o método experimental, perguntando à natureza a pergunta específica que se deseja saber e como que forçando-a, criando situações ideais, situações limite, nós podemos dizer, nas quais essas forças que se querem investigar necessariamente têm que se mostrar. Então, a invenção do método experimental, né, e do tratamento matemático dos fatos da natureza são, na verdade, o que mais caracteriza a ciência moderna, e essas características nascem com o trabalho de Galileu, que vai ser imediatamente criticado, né, e é evidente, ninguém é incriticável, mas muitas vezes criticado injustamente. E aqui nós precisamos logo levar a discussão principal. Né? Muito se fala, principalmente no meio católico, a respeito do julgamento de Galileu, né? Que aconteceu em dois momentos distintos. Primeiro em 1616, com a presença de São Roberto Bellarmino, né, que escreveu contra a teoria heliocêntrica de Galileu, e mais tarde, em 1632 até 33, quando ele vai ser realmente condenado à prisão domiciliar. Essa condenação ela ocorre após uma série de acontecimentos que nós podemos resumir aqui
brevemente, e que ocorrem pelo seguinte motivo. Existia já, como vocês todos sabem e se aprende nas escolas atualmente, que já existia o sistema heliocêntrico de Copérnico, né, que apenas descrevia um modo mais simples de tratar o movimento dos astros nos céus. Copérnico chegou à conclusão de que aquelas séries, né, de círculos dentro de círculos, de movimentos retrógrados, né, descritos por Ptolomeu e adotados na astronomia tradicional, né, inclusive com algumas séries que recebem nomes, né, de astrônomos da época, como as séries alfonsinas, né, de um rei da Espanha, né, Alfonso X. Toda essa astronomia é muito complexa, muito complicada, e até seguindo o princípio da navalha de Occam, né, ficava mais fácil, ficava mais lógico descrever esse sistema como tendo o Sol no centro, né? É uma ideia que é contraintuitiva, né, como tanto se diz atualmente na física moderna, que a física é contraintuitiva e os físicos ficam muito orgulhosos disso, como se isso fosse um sinal da sua grande inteligência. Mas, realmente, né, o sistema fica muito simplificado. E devido às fases de Vênus que Galileu havia observado, né, e mais tarde de Marte também, ele chegou à conclusão de que esses planetas não emitiam a luz que eles mostravam, que essa luz deveria vir do Sol, né, e que, portanto, eles deveriam girar em torno do Sol. Houve muito mais argumentos envolvidos nisso, alguns errados, né, como, por exemplo, a tese de Galileu sobre o movimento das marés, que é falsa, né, mas realmente foi uma discussão extremamente complexa, principalmente com os instrumentos, né, matemáticos e astronômicos de que dispunha a ciência da época. Realmente era muito difícil chegar a uma conclusão definitiva, né. E São Roberto Bellarmino, que é uma das grandes inteligências desse período, é um doutor da igreja, vai se voltar contra essa tese e legitimamente, isso não há nenhum problema em contestá-la, né. Ela se provou verdadeira mais tarde, mas isso não é nenhum escândalo, né? Nem demonstra que a igreja seria contra o conhecimento científico, muito pelo contrário. Ao tentar impugnar uma tese, elabora-se outra, né? Então, existe um incremento da discussão científica que sempre vai funcionar dialeticamente. Então, é normal que surjam oposições, né? Que isso não é um entrave, né? Mas é um estímulo, né, ao desenvolvimento das ciências. O entrave vai se dar justamente quando a Inquisição acaba agindo, né? E Galileu vai ter a sua tese condenada e vai ser condenado a uma espécie de silêncio obsequioso, né? Pena parecida na qual incorreu recentemente Leonardo Boff, né, pelas suas obras que defendia a teologia da libertação. O que acontece? Galileu jamais seguiu o silêncio obsequioso. Ele continuou escrevendo, desconsiderando completamente o que foi estabelecido pela Inquisição, em parte encorajado pelo novo pontífice que passara ao trono de Pedro, Urbano VIII. Né? Urbano VIII era amigo de Galileu, né? Já conhecia seu trabalho, já havia publicado elogios a ele, então ele achava que estava seguro, né? E acabou exagerando muito na dose, né? Porque além de publicar no livro O Mensageiro das Estrelas as suas descobertas astronômicas, Galileu escreveu um diálogo com 3 personagens nos quais eram confrontados o sistema geocêntrico e heliocêntrico, né? E o que defendia o sistema geocêntrico, que obviamente era considerado errado pelo diálogo, e esse defensor desse sistema era vencido na discussão e um pouco ridicularizado, adotava uma linguagem, um estilo e argumentos muito parecidos com os do próprio Papa, Urbano VIII. Então aquele que poderia ser o protetor de Galileu, ele decidiu zombar desse homem, né? Zombar do pontífice, do sumo pontífice,
com um diálogo que tratava de teses científicas, né? Há um expediente totalmente desnecessário e quase que um suicídio, né? É muito estranho que ele tenha feito isso, talvez para testar os limites, né, dos seus adversários, realmente não sei. Mas ele vai ser levado novamente a julgamento e dessa vez vai receber uma pena de prisão domiciliar que não vai cumprir, né? Galileu vai escrever uma carta implorando ao Papa perdão, dizendo que ele precisava ir a Florença ver a sua família e que não queria ficar isolado de todo mundo. E o Papa ficou com pena dele e o dispensou de cumprir a pena. Ele acabou voltando para Florença e para sua família, onde ele continuou escrevendo, desconsiderando também o silêncio obsequioso. Ou seja, Galileu não foi condenado a nada, né? Ele não seguiu condenação nenhuma, não sofreu pena nenhuma, continuou escrevendo, não foi censurado, foi muito elogiado, né? E no final da vida já era uma celebridade europeia. Então, é impossível descrever o processo Galileu Galilei como o de um mártir da ciência, como se quer fazer hoje em dia, né? Muito menos mártir da ciência foi Giordano Bruno, né, que normalmente é citado como um predecessor de Galileu, né, coisa que ele não era. Giordano Bruno, para começar, nunca foi cientista, né? Ele era um gramático, né, com pretensões filosóficas, que escreveu um livro no qual ele defendia uma tese errada, de que o universo físico era infinito, o que é impossível, né? E a própria física moderna confirma isso, né? O universo está em expansão, não é infinito, né? É evidente. Então, mas não foi por defender essa tese que ele foi condenado à morte, né? E queimado vivo, de fato foi, né? No ano de 1600. Giordano Bruno, na verdade, foi acusado de prática de bruxaria, né? Então, algo muito mais grave, né? E atacou a autoridade da igreja frontalmente, de modo muito mais violento, interpretando o sistema de Copérnico como tendo um eco teológico, né? Como se, na verdade, esse sistema fizesse com que caísse toda uma cosmovisão cristã medieval e, a partir de agora, o Sol estando no centro, né, não do universo, mas do sistema solar, né? E os planetas, inclusive a Terra, girando em torno dele, toda a visão cristã a respeito das esferas celestes, tais como descritas por Dante na Divina Comédia, que são símbolos, é evidente, é um simbolismo das esferas planetárias, né? É uma cosmografia medieval que era muito utilizada na época, porque correspondia ao desenvolvimento da ciência astronômica e que funcionava como um símbolo para certas realidades celestes no paraíso, né? Então, de acordo com a forma como se viveu aqui na Terra, aqueles que eram salvos iam participavam da bem-aventurança em graus de felicidade, graus de glória, de sabedoria diferentes, que correspondiam às esferas celestes. E aí se usa também um pouco do simbolismo astrológico, etc. Nada disso tem a ver com a tese científica a respeito do movimento real dos astros nos céus, né? Mas isso aí também é outra coisa que é muito importante a gente abordar, né? Além da imagem, né, do mártir da ciência, isso aí já foi desfeita há muito tempo. É um mito iluminista, né, inventado por Voltaire e por David Hume, e que hoje em dia pouquíssimas pessoas sérias ainda acreditam nele, né? Eu não acho que o meu público, que é principalmente católico, né, e muitos deles católicos tradicionalistas, nenhum deles leva realmente a sério, né, a ideia de que Galileu fosse um mártir da ciência. Ele nunca se voltou contra a Igreja Católica. Galileu sempre foi um católico devoto, inclusive sua filha era religiosa, né? Galileu, que era louco por essa filha, trocava cartas com ela constantemente, era uma religiosa, uma freira, né? E ele também sempre foi um católico devoto, considerou ser padre, né? Inclusive esteve durante algum tempo num seminário. Então é um ex-seminarista católico com uma filha freira, que elaborou teses científicas que foram contestadas
e acabaram também num momento de muita turbulência, talvez em parte por causa de Giordano Bruno, né, e dessa interpretação maliciosa e totalmente errônea que ele faz da tese de Copérnico. Ele acabou sendo acusado para a Inquisição, né? E esse processo correu normalmente, né? Tanto que Galileu não teve que perder sua vida, não teve a sua obra censurada. O seu diálogo chegou a ser censurado e recolhido durante um certo tempo, mas logo depois foi liberado. Então, quer dizer, não houve problema algum, né? Um julgamento extremamente equilibrado. Não penso também, como muitos, que ele deveria ter sido condenado, que o julgamento foi muito brando. Muito pelo contrário, né? A amizade do Papa com ele já foi também alegada, mas esse Papa estava, na verdade, ofendido, né, com o diálogo que acabara de ser publicado. Então, realmente eu não vejo nenhum problema no julgamento que foi feito. Isso é apenas uma peça de propaganda. Mas uma série de discussões totalmente deslocadas são criadas com a figura de Galileu e que são muito estranhas, né? A começar pela tese filosófica de que Galileu seria um pitagórico e que a matematização da natureza operada pelas ciências modernas seria, na verdade, uma espécie de pitagorismo, né? Isso é manifestamente falso. O contato que Pitágoras tinha com os números era de caráter místico religioso, né? E esses números não se referiam a quantidades, mas a formas e aspectos, como é que eu vou dizer aqui, dizem respeito à própria estrutura do real, né? Então era disso que Pitágoras falava e, bom, a maior parte dos seus escritos foi perdida, né? É um homem que montou uma espécie de seita, né? Não tem nada a ver com a ciência moderna, absolutamente nada. Aliás, se vocês forem pensar bem, esse contato que Pitágoras tinha com os números buscava uma espécie de harmonia cósmica, né? Que se relacionava com a música, que se relacionava com o movimento dos astros. Então você tem a visão de um equilíbrio na natureza que é típico de uma cosmovisão que Galileu ajudou a derrubar. Então, pelo contrário, ele, na verdade, ele é um antipitagórico em vários sentidos, né? Outros dizem, isso aí eu já ouvi professores universitários falando, né? Já vi um senhor que parece que quer ser filósofo, historiador, jurista, tudo ao mesmo tempo, e que escreve livros didáticos sobre todos os assuntos dos quais ele não entende nada. O senhor Gilberto Cotrim, né, diz que foi uma espécie de enxerto platônico, né, a filosofia de Galileu. A visão que Galileu tinha a respeito do caráter matemático dos fenômenos naturais, né, e de dar uma ênfase ao aspecto quantitativo da natureza, não tem nada a ver com a teoria das ideias de Platão, né? Porque a ideia que é apresentada é essa, né? É a de que seria uma espécie de platonismo, porque os números seriam o segredo que está por trás deste mundo de aparências, né? Dos quais a matemática seria como o mundo das ideias. Isso pode valer como uma analogia muito mal feita, porque os números são apenas o aspecto quantitativo da natureza que visa a manipulá-la, né? A ciência moderna ela tem eminentemente um caráter prático, né? Tecnológico. Por esse motivo, as engenharias se desenvolveram muito mais rápido do que a física teórica, né? As aplicações práticas são tidas em vista. Não é à toa também que Galileu era um homem prático, né? Um homem pragmático, um engenheiro, né? Ele desenvolveu uma série de aparelhos, né? Alguns militares, alguns equipamentos militares, desenvolveu uma espécie de bússola, desenvolveu uma versão primitiva do oscilador harmônico. Então, uma série de coisas que mais tarde
foram se desenvolvendo. O telescópio, né? O telescópio que Galileu pegou, do holandês que o havia inventado no ano anterior, ampliava 3 ou 4 vezes os objetos, né? O telescópio de Galileu ampliava 30 vezes, mais tarde 60 vezes. Então, é óbvio que ele pode ser dito um co-inventor do telescópio, que mais tarde também teve uma série de desenvolvimentos. Quer dizer, era eminentemente um homem prático, pragmático, né? Um engenheiro, aliás, um filho de um comerciante, né? Mesma coisa, a biologia como ciência desenvolveu-se muito menos do que a medicina e as aplicações práticas que ela tem. Então, a reflexão teórica, embora ela seja própria das ciências modernas, ela sempre acaba cedendo lugar a certas necessidades de ordem prática, né? Então, é apenas o aspecto quantitativo que é tido em vista, né? O que mais tarde Descartes vai chamar a extensão, né? Dos entes, dos objetos. Então, realmente não existe nenhuma espécie de platonismo nisso, a não ser que você queira fazer uma espécie de comparação, mas mesmo assim, muito mal feita, muito fajuta. Outra reclamação constante, né, a respeito de Galileu seria a de que as suas descobertas trouxeram um conhecimento mais específico do cosmos, do universo físico, e com isso perdeu-se o sentido simbólico, né? E aí vem a velha história da cosmovisão tradicional, blá blá blá. Bom, isso tem a sua dose de verdade, e nós podemos pensar, para mim é imediata a lembrança das obras de Alois Riegel, que falando a respeito das artes, chega a uma conclusão parecida, que quanto mais existe um conhecimento anatômico, né, e um apuro técnico maior nas artes, o seu sentido simbólico vai sendo perdido, né? Esse efeito acontece na história da arte o tempo todo. Esculturas que reproduzem o corpo humano na sua perfeição anatômica raramente vão ter um sentido simbólico tão poderoso, tão compacto como esculturas primitivas, às vezes tribais, né? Mas que tem lá todo um sentido religioso muito profundo, que é metafísico às vezes, que essas outras perdem, né? Do mesmo modo, nós podemos dizer que um conhecimento mais específico do universo, dos astros, dos planetas, acabou por minar um pouco o senso de equilíbrio, de simetria que existia no estudo da astronomia, por exemplo, né? Que se misturava a astrologia na Idade Média, se bem que é óbvio que a prática divinatória fosse distinta do estudo dos astros, né? É evidente que existia o sentido de uma harmonia profunda entre esses elementos, e essa harmonia foi de alguma forma ferida, né? Ela não foi ferida em si mesma, mas ela acaba sendo transformada numa espécie de artifício humano, né? As esferas celestes de Dante deixam de ser uma descrição objetiva dos céus e passam a ser apenas uma imagem poética, apenas o artifício de um escritor que deseja ilustrar certas realidades espirituais, mas não corresponde mais à realidade mesmo, né? Então tudo isso perdeu um pouco, perdeu sem dúvida, mas nós não podemos permitir que as necessidades de uma religião ou da coesão de uma civilização impeçam, né, que certos conhecimentos sejam adquiridos, né, que certas ciências se desenvolvam. Eu creio que, muito pelo contrário, né, que a astronomia moderna nos levou a ter um conhecimento muito melhor, né, uma visão muito melhor da onipotência de Deus, né, da sua sabedoria infinita, do seu poder criador, né, a imensidão do espaço, né, dos bilhões e bilhões de galáxias que existem. Tudo isso nos passa a ideia de um poder, de uma sabedoria e de uma majestade infinitos.
perdeu um pouco o sentido simbólico. Me desculpe, mas que se dane o sentido simbólico, né? Essa visão tacanha de muitas pessoas em relação à ciência moderna, né? De enxergá-la como uma espécie de ideologia, é um problema muito sério. A ciência moderna, ela tem objetividade. Ela pode não ter nos dado aquilo que nós mais desejamos, né? Aquilo porque nós mais suspiramos. Ela confere muito pouca sabedoria ao homem. A ciência moderna dá muitos conhecimentos, mas conhecimentos de ordens inferiores de existência. Não conhecimentos metafísicos, né? Não dá conhecimentos teológicos, se bem que a teologia é uma ciência. Mas ela é muito útil ao homem. Ela tornou a nossa vida consideravelmente mais longa, mais confortável, mais segura em muitos sentidos, por mais que também tenha aprimorado muito a capacidade do homem de matar outros homens, né? A ciência moderna também aprimorou a comunicação entre os homens, que tem resultados ruins também, mas é algo essencialmente bom. Então, por mais que esses resultados práticos, mais uma vez, não respondam, né, aos nossos anseios mais profundos como espécie, é evidente que nós não podemos deixá-la de lado, nem podemos esquecer da sua objetividade, rejeitar a objetividade dos seus conhecimentos, né, em nome de um senso de harmonia e de simetria que, na verdade, talvez carecesse da objetividade que nós imaginávamos. Então, é óbvio que isso não quer dizer que a cosmovisão cristã caiu, né? Quer dizer, muito pelo contrário, que ela pode se integrar em algo muito maior, né? E muito mais profundo, que ela é capaz de absorver, né, uma ciência muito mais complexa do que a ciência medieval, né? E é aí que a ciência de Galileu Galilei pode nos ajudar a enxergar, né, um equilíbrio, porque trata-se de um homem que jamais perdeu a sua fé, sempre foi extremamente católico, né, e que soube harmonizar, né, essa sua fé com as descobertas que fez. Isso nunca foi algum problema sério para ele, nem um drama de consciência, né? Me pediram que falasse, né, a respeito do caso Galileu, e eu vejo muitas abordagens tacanhas, bobas, né? Essa ideologia anti-ciência, nós temos que acabar com isso, né? Isso está produzindo problemas muito graves, né? Tanto com a direita política, né, que está sendo desmoralizada em parte por conta disso, mas também porque nós perdemos muito como indivíduos, rejeitando unilateralmente aquilo que nos fez tanto bem, né, e do qual nós dependemos, às vezes até para falar mal dela, né, porque a pessoa fala mal da ciência moderna por onde? Pela internet, quer dizer, usando a ciência moderna para falar mal dela. É complicado, né? Então, meus caros, eu pretendo desenvolver esse assunto em reflexões futuras, né? Eu sei que esse vídeo está até ficando longo, né? Realmente é um assunto que, como diz, dá muito pano para manga, mas eu pretendo desenvolvê-lo melhor, né, em reflexões futuras, por escrito ou em vídeos, quem sabe até num curso, né? Eu acho que a gente tem muito a abordar sobre esse assunto, que é riquíssimo.